Olá! Olá, bem-vindo ao Viver Sustentável. O Brasil produz por dia uma média de 240 mil toneladas de lixo, porém menos de 3% vai para a reciclagem. Pois é, existe também o problema do descarte incorreto de alguns resíduos, que podem contaminar o solo e os lençóis freáticos, além de colocar em risco a saúde pública. E é por isso que o tema do Viver Sustentável de hoje é reciclagem e descarte de lixo. Descubra como funciona a reciclagem do vidro. Veja como é feito o descarte de resíduos hospitalares. E assista a entrevista com o vereador de São Paulo, Floriano Pêssaro. Ele nos fala sobre a nova lei municipal que propõe horários fixos na coleta de lixo da cidade. A decomposição de resíduos sólidos jogados na natureza depende das circunstâncias do local onde ele foi despejado. Porém, estima-se em 4.000 anos a decomposição do vidro, um material nobre que precisa ser reciclado. O nosso programa foi até uma recicladora de vidros para ver como funciona este processo. Eles estão por todas as partes, nos carros, em casa, no trabalho. O vidro é um material composto por sílica, encontrado no leito de rios e pedreiras. É um desperdício pensar que milhões de toneladas de vidro vão parar em aterros e lixões, sabendo que esse material pode ser reciclado infinitamente. O vidro é um material que pode ser reciclado N vezes, infinitas vezes, porque ele não perde propriedades. Então, a gente pode reaproveitar o vidro quantas vezes quiser e, além disso, 1 quilo de vidro se fabrica outro quilo de vidro. Então, não se perde nada na reciclagem do vidro. Então, vamos ver como funciona a reciclagem de vidros. Primeiro, o material previamente separado na coleta seletiva municipal ou de particulares chega em caminhões da própria empresa e é descarregado. Depois, ele passa pela esteira de classificação e separação. Esta fase é bastante importante, porque muitas vezes o vidro chega misturado com outros tipos de resíduos. Se o material estiver úmido, ele passa por um forno secador. Em seguida, o vidro vai para a moagem e é descontaminado. O peneiramento, que sucede esta fase, serve para separar o vidro pelo tamanho do grânulo, pois a granulometria é diferente para cada tipo de utilização do vidro reciclado. O vidro reciclado hoje é utilizado para diversos produtos. Ele pode ser utilizado para a fabricação de um novo vidro, ele pode ser utilizado na indústria de jateamento e limpezas de peças metálicas, na indústria de tintas, para tintas de reflexão e também muito utilizado na indústria cerâmica. Mas Juliana ressalta que ainda faltam incentivos para a reciclagem de vidro. Faltam incentivos legais, a gente não tem regulamentação no Brasil, então não existe uma fiscalização, ainda muitos estados se pode jogar vidros em aterros sanitários, então por isso a gente deixa de receber uma grande quantidade de vidro. E a população também pode ajudar. O cidadão que pode separar seu vidro dentro de casa, pode procurar uma cooperativa próxima do seu bairro para destinar esse vidro, pode buscar informação na troca de um vidro de automotivo, de um vidro de carro quando for trocar, para onde está indo esse vidro e buscar uma empresa que se preocupe com a destinação ecologicamente correta dos materiais. Desta forma, estaremos contribuindo com a preservação dos recursos naturais, com o prolongamento da vida útil de aterros sanitários, enfim, com a natureza e a sociedade. Cleilson, sou auxiliar administrativo. O que fazer com a sobra de remédio com aqueles que já têm a validade vencida? É preciso evitar que vá para o lixo junto com os demais resíduos domésticos ou seja jogado no vaso sanitário. Se for para o lixo, porque vai acabar contaminando os aterros. Se for para o vaso sanitário, vai acabar contaminando algum curso d'água. O que se deve fazer é colocar no recipiente e destinar, entregar a um destes locais onde, por lei, é obrigatória a coleta de lixo hospitalar. Por exemplo, uma clínica médica, clínica dentária, clínica veterinária, um pronto-socorro, um hospital ou qualquer local que receba estes remédios vencidos ou que já não vão mais ser usados, eles deem um destino adequado. Oi, meu nome é Daiane, sou modelo.
Gostaria de saber quem é o responsável pela coleta e destinação do final do lixo hospitalar. São várias etapas. Na primeira etapa, quem produz o lixo, quem gera o lixo hospitalar, seja um hospital, um pronto-socorro, uma clínica médica, dentária ou veterinária, quem produz o lixo é responsável por colocá-lo, dispô-lo na forma como manda a lei, para que ele possa ser, na etapa seguinte, coletado pela prefeitura em veículos especializados e, a partir daí, ser destinado a um processo de descontaminação e descaracterização do lixo hospitalar. A partir de então, esse lixo será destinado ou à incineração para ser completamente queimado, ou será disposto já como um lixo comum num aterro sanitário. No próximo bloco você confere como é feito o descarte de resíduos hospitalares. Pedro, a nossa equipe foi até Campinas, interior de São Paulo, para ver qual é o processo sofrido pelo lixo hospitalar. Fique ligado. O Viver Sustentável pergunta: qual é o material mais reciclado no Brasil? Letra A, alumínio, B, papel, C, plástico ou letra D, vidro? A resposta correta você confere no próximo bloco. Ao contrário do que se pensa, os oceanos não são uma fonte inesgotável de vida. A falta de fiscalização e a pesca predatória estão acabando com nossos recursos. Precisamos exigir uma atitude dos políticos. Entre nessa onda. O Brasil é o quarto maior emissor de gases do efeito estufa do mundo. 75% dessas emissões vêm do desmatamento. Nos últimos 5 anos, a Amazônia perdeu 4,5 campos de futebol por minuto. São milhões de toneladas de gases de efeito estufa aquecendo o planeta. Enquanto isso, produtos oriundos do desmatamento ilegal da Amazônia são consumidos. As queimadas são o principal instrumento para transformar a floresta em pastagem. Todo esse processo contribui para o aquecimento global. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou qual é o material mais reciclado no Brasil. A resposta correta é letra A, as latas de alumínio. O Viver Sustentável está de volta com o tema reciclagem e descarte de lixo. O descarte de lixo hospitalar em aterros sanitários requer cuidados especiais. O Viver Sustentável foi até Campinas, no interior de São Paulo, para ver como funciona este processo. Os resíduos sólidos são classificados em 5 grupos. O tipo A é de risco biológico, ou seja, sangue e hemoderivados. O tipo B é de risco químico, como drogas e resíduos farmacêuticos. O C é de risco radioativo. O tipo D é o lixo comum e o E são materiais infectantes como agulhas, bisturis, entre outros. O CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, obriga a destruição dos materiais enquadrados nos grupos A e B através de incineração ou esterilização, de forma a anular suas características físicas, químicas e biológicas. Resíduo de saúde é todo resíduo decorrente do serviço prestado às pessoas e animais, né? Ou seja, eles são gerados em hospitais, em ambulatórios, farmácias. E o nosso trabalho aqui da usina é fazer a desinfecção dos resíduos do grupo A e E. Esse tipo de lixo requer um gerenciamento desde o sistema de coleta, o tratamento e a destinação. Os resíduos chegam na usina e são processados em até 24 horas. O tratamento do resíduo de saúde é importante porque é um resíduo perigoso que, se disposto diretamente no solo, pode vir a contaminar rios e até mesmo provocar proliferação de doenças nas pessoas. Então vamos ver como funciona a destinação correta do lixo hospitalar. O lixo hospitalar chega em caçambas especiais e uma das técnicas é lançar automaticamente num triturador. Todo material hospitalar precisa ser descaracterizado.
O resíduo vai para um cilindro onde ele passa pelo vapor de água a 150 graus Celsius e pelo micro-ondas a 95 graus Celsius. Isso faz com que todo o material seja descontaminado, passando de grupo de risco biológico para lixo comum. Então, antes do tratamento, ele é um resíduo perigoso e logo após o tratamento, ele é um resíduo considerado inerte, que a gente chama de classe 2, que é um resíduo que pode ser disposto no solo. Então, o tratamento promove um benefício para o meio ambiente e para as pessoas. Por conta do processo de trituração, o volume do lixo hospitalar reduz em até 80%. E isso reverte em ganho na disposição do aterro. Nenhum dos materiais dessa classe pode ser reciclado. Geralmente os resíduos de saúde, eles representam um percentual pequeno na geração de resíduos sólidos como um todo de um município, né? Mas nem por isso eles devem ser deixados de lado. Então, mesmo municípios pequenos, não o caso de Campinas, que é uma grande metrópole, mas mesmo municípios pequenos devem dar importância ao tratamento de resíduos de serviços de saúde, porque, embora em pequena quantidade, mas eles têm um efeito para o meio ambiente muito grave. Eu me chamo Aline, sou estudante de TI. Eu gostaria de saber se os resíduos radioativos hospitalares recebem o mesmo tratamento de resíduos coletados em clínicas e hospitais. Normalmente não, porque tem um nível de periculosidade diferente. Emitem radiações que são perigosas para a saúde e até para a vida humana. Enquanto que a grande maioria dos resíduos hospitalares mais comuns, como seringas, bisturis, agulhas, bolsas de sangue, restos de curativos e de remédios, sobras de comida que são oferecidas a pessoas com doenças infecciosas, tudo isso pode passar por um processo de descontaminação e em seguida ser destinado a um aterro sanitário convencional ou ser incinerado. Diferentemente destes resíduos mais comuns, os resíduos radioativos não são passíveis de descontaminação. Não há uma forma de reduzir ou zerar a radiação que eles emitem. Por isso, precisam ser condicionados de uma forma especial e destinados a um depósito final especial de resíduos radioativos, normalmente junto com resíduos nucleares. Meu nome é Stephanie, sou estudante de Ciência da Computação. Gostaria de saber de quem foi a responsabilidade do acidente do Césio 137. A responsabilidade com o acidente que ocorreu em Goiânia 23 anos atrás, conhecido como acidente do Césio 137, foi dos proprietários da clínica que fechou e também, solidariamente, dos responsáveis pela vigilância sanitária na cidade de Goiânia. O acidente ocorreu da seguinte forma: uma clínica fechou, encerrou as suas atividades e o equipamento que possuía de raio-x acabou sendo destinado a um ferro velho. Lá, marreteiros, procurando o chumbo que revestia o local onde era guardado o Césio, foram retirar esse chumbo a marretas para revendê-los e com isso deixando o Césio 137 exposto. Exposto, ele emite uma luz intensa, azul, até durante a noite. Isso atraiu a atenção de muita gente. 5 pessoas morreram nos dias subsequentes à contaminação. E de lá para cá, dezenas de pessoas morreram. Hoje, 500 pessoas são obrigadas a permanentemente fazer um tratamento para mitigar, para atenuar as sequelas da exposição à radiação emitida pelo Césio 137. No próximo bloco, veja a entrevista com o vereador de São Paulo, Floriano Pêssaro. É isso mesmo, Taine.
Ele nos fala sobre a nova lei que institui horários fixos para a coleta de lixo. Continue aí. Olho vivo, consumidor. A incineração de 10 mil toneladas de resíduos pode criar apenas um emprego. Mas a reciclagem da mesma quantidade pode proporcionar a ocupação de 40 pessoas. Então, incentive a reciclagem e os empregos verdes. Assim você estará contribuindo com o meio ambiente e com a sociedade. O planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. In the stove and you freeze in the winter and you curse to the wind at your fate when you haven't any shoes on your feet and your clothes in the specker and you look 30 pounds underweight and you go to get a word of advice from the fat little pastor who will tell you to love evermore but you hand it to that rat-a-tat at the window. At the window. See how love flies out the door. For money makes the world, the world, the world. Money makes the clinking, clanking sound of money, 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 money. Get a little, money, 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 money. Now do you get it? What do about it makes the world go round? Você sabia que uma pessoa consome em média anualmente 90 latas de bebidas, 20 árvores transformadas em papel, 107 frascos em geral, 70 latas de alimentos, 45 quilos de plástico e produz 10 vezes seu próprio peso em resíduos domésticos? Portanto, seja consciente no seu consumo e reduza o volume do seu lixo descartado. O tema do Viver Sustentável de hoje é reciclagem e descarte de lixo. São Paulo conta com uma nova lei para a coleta do lixo. Para saber mais sobre o assunto, o nosso programa entrevistou o vereador Floriano Pêssaro. Hoje nós estamos tendo o privilégio de ter a participação do vereador Floriano Pêssaro, na capital de São Paulo, que apresentou uma lei benfazeja, inteligente, simples, prática, mas extremamente objetiva, que ajuda a controlar o lixo, os resíduos que são jogados muitas vezes nas ruas e acabam entupindo os bueiros e dificultando o escoamento das águas nos dias de chuva, notadamente nos dias de muita chuva, como tem ocorrido recentemente na capital de São Paulo. Prazer contar com a sua presença, Floriano. Muito obrigado, deputado Mendes Tami. Prazer é meu, a honra é minha de poder compartilhar aqui do seu programa, que é o programa, eu diria, antenado, em sintonia com o mundo moderno, que é a questão do ambiente. Não é? O seu projeto de lei visa exatamente facilitar o recolhimento do lixo e diminuir a quantidade de lixo que fica jogada pelas ruas, que não é coletada e que acaba entupindo esses bueiros. A iniciativa, ela nasceu da realidade, né? Como todas as boas leis que nascem da realidade, não nascem de um gabinete. Na verdade, o CASAB sancionou a lei, então nós já temos ela instituída, e essa lei que foi sancionada agora em São Paulo, ela traz uma informação muito relevante que, de certa forma, divide a responsabilidade pela fiscalização do serviço concessionário na cidade, da concessão de lixo, com o próprio cidadão, que é informar ao cidadão qual é o horário da coleta do lixo, que horas e que dia, em alguns lugares da cidade, o caminhão passa. E permitir ao cidadão, ou orientar o cidadão que coloque o lixo até 2 horas antes.
Mas para isso você precisa saber que horas passa o caminhão. Na minha rua, na minha casa, o caminhão passa às 11 horas da noite, conforme está divulgado no site da companhia, concessionária, e agora ela vai ter que me avisar por carta também. Bom, o caminhão passa lá às 2h30, 3 horas da manhã. Então nem a concessionária está respeitando o horário, nem a prefeitura está fiscalizando, e o cidadão, coitado, não tem a informação que poderia ter para poder ajudar na fiscalização e no bom serviço. A lei de sua autoria, que acaba de ser aprovada, está sendo implementada em São Paulo, prevê penalidades para a empresa que não avisar ou que avisar e depois não cumprir o horário avisado? As duas coisas. Uma penalidade à empresa, que já existia e já estava prevista no próprio contrato da concessão. Então, já tinha uma penalidade se a empresa não cumprisse o horário. O que não tinha no contrato é a obrigatoriedade dela informar o cidadão qual é o horário que ela passa. E nas regiões periféricas, qual é o horário e o dia. E isso vale também, Tami, para o horário do lixo normal, digamos assim, e também da coleta seletiva. E aí eu acho que tem uma consequência interessante da informação, que é o fato de você passar a ter o cidadão do seu lado, né, do lado da cidadania. Ou seja, ele passa também a fiscalizar o serviço. Então isso, ele ajuda a prefeitura nessa medida. E há uma penalidade financeira para a empresa que não cumprir o horário ou que não informar o cidadão por carta do horário que ela passa. Também uma penalidade para o cidadão. Essa é a que mais dói para ser divulgada, mas eu disse, tem que divulgar, porque o cidadão que colocar o lixo 9 horas da manhã, 8 horas da manhã quando sai de casa, na rua, sabendo que o caminhão vai passar 11 horas da noite e que aquele lixo vai passar o dia inteiro na calçada, sujeito a questões de saúde e higiene pública, zoonoses, né, e as intempéries, a chuva passa e leva o saco de lixo embora, que é o que está acontecendo hoje na cidade de São Paulo, é uma multa de R$50 que a prefeitura poderá aplicar ao cidadão que desrespeitar o prazo de 2 horas antes do caminhão para colocar o lixo para fora. E no caso, para que ninguém alegue desconhecimento, o que é que está sendo planejado ou já implantado no que se refere à educação ambiental? É necessário a prefeitura fazer uma campanha de conscientização. A prefeitura de São Paulo trabalha muito o chamado cata-bagulho. Uma vez a cada 15 dias, num determinado bairro da cidade, o caminhão da própria prefeitura passa para recolher aquilo que você quer jogar para fora da sua casa, desde armário, roupa ou qualquer coisa, sofá, e muitos jogavam nas ruas. Então a prefeitura está tendo esse trabalho e nesse trabalho se entrega uma carta, um documento, um panfleto, digamos assim, informativo da questão da importância do cuidado com o lixo. E lembrar que o lixo é responsabilidade de cada um. Aliás, nos países desenvolvidos, e você conhece muito melhor que eu, nos países desenvolvidos, na Alemanha, por exemplo, o responsável pelo lixo é quem produziu o lixo. Ele tem que pegar o lixo dele e levar no local adequado de descarte. Né? E aqui em São Paulo e no Brasil como um todo, nós estamos acostumados ao Estado fazer tudo. Né? E o Estado até pode fazer, aliás, faz bastante, mas nós temos que fazer mais para poder ter um ambiente mais saudável. Né? Muito obrigado. São leis como esta que ajudam, a conjunto, a somatória dessas leis todas contribuem positivamente para nós termos uma cidade que funcione bem. É muito difícil definir o que é uma cidade que funcione bem, mas como é fácil perceber quando as coisas não vão bem, nem precisa de definição. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço também, muito obrigado. Você também pode participar do nosso programa, enviando sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net. Assista ao nosso arquivo de matérias pelo site viversustentável.net. O Viver Sustentável fica por aqui. E lembre-se, para mudar o mundo, precisamos fazer a nossa parte. E a sustentabilidade é o caminho. Até o próximo programa. Até lá.